Democracia é muito mais do que votar de 4 em 4 anos ou de 2 em 2 anos. Isso é uma visão muito pobre, muito simplista de democracia. Democracia condiz diretamente com a criação e a conservação de direitos. Também é o lugar, é o âmbito onde o conflito é algo necessário. É o lugar onde o contraditório, onde o debate é algo que enriquece, é algo que traz aí novas possibilidades, é algo necessário para a preservação, inclusive, da nossa própria liberdade de expressão. E a soberania em si, ela pertence ao povo, não ao governante. O governante nada mais é do que um funcionário do povo, que é eleito e recebe um mandato. Né? Mas ele deve governar para o povo, não para si mesmo. No Brasil sempre foi muito difícil de colocar tudo isso em prática, né? Mesmo devido à nossa própria história, que é muito autoritária, né? A nossa história colonial, né? Os 4 séculos de escravidão que nós tivemos. Né? É muito difícil pensarmos em democracia no Brasil durante o próprio século XX, né? Durante o período republicano. Né? Sempre fomos governados aí por oligarquias, né? E por setores com poder econômico, principalmente, poder fundiário, que sempre estiveram aí na esfera do poder. Nossa democracia, nesse sentido, ela é muito jovem. E se torna praticamente impossível ou muito desgastante, né, colocar em prática essa pauta da conservação de direitos. E quando se consegue minimamente se conquistar direitos no Brasil, isso já é duramente questionado, é duramente desestruturado. E é o que nós estamos assistindo, de fato, nos últimos anos. Né? Ah, o grande problema também, né, é a grande diferença, né, a grande desigualdade social que existe no nosso país, que é extremamente dividido, de um lado, pela carência total, aqueles que não possuem quase nada ou o mínimo, né, e os privilégios das elites, os privilégios de quem tem poder. Né? E, obviamente, que a ignorância de quem está no meio. Né? Quando eu falo da ignorância de quem está no meio, não podemos deixar de falar da nossa classe média, que sempre se identifica com o andar de cima, né, mas não percebe que ela está muito mais próxima ao andar de baixo. Isso é terrível. Isso é terrível porque não há uma consciência de fato de classe no nosso país. Né? Não há uma consciência de lugar social nem dos pobres, muito menos da classe média. E isso acaba implodindo qualquer possibilidade, isso acaba implodindo qualquer maneira de conservação, né, de direitos adquiridos. E somado a isso, né, quando nós analisamos a questão econômica, isso não é só no Brasil, na América Latina sempre existiu essa tentativa, né, de privatizar esses direitos sociais. Aí já estamos falando do neoliberalismo, né, a caricatura, a cópia muito mal feita do neoliberalismo aqui no Brasil, que é muito mais terrível, que é muito mais devastador, né, do que o neoliberalismo no mundo desenvolvido. Simplesmente parte-se da ideia, né, que o Estado ele não deve governar, né, ele não deve ser um gestor público, né, ele não deve governar para o povo. Né, mas literalmente tudo o que deveria ser obrigação do Estado, né, o que deveria ser obrigação das instituições públicas, na ótica neoliberal, passa, passa a fazer parte daquela visão mercadológica, né? Onde aí todos os direitos voltados, por exemplo, à saúde, à educação, né, são produtos aonde se compra e aonde se vende. Né? Privatiza-se os direitos sociais. Você só tem acesso a partir do momento que você adquire no mercado, como qualquer outra mercadoria. E aí a gente tem os resultados catastróficos, né, que nós temos assistido nos últimos anos. Né, como a reforma da Previdência, né, a reforma trabalhista, a desestruturação do SUS, né, um país que depende quase 100% do SUS, que não tem condição de pagar por um tratamento de saúde, as reformas educacionais, né, a militarização das escolas, é uma outra arma muito importante também, né, para deixar, para empurrar a nossa população cada vez mais, né, para a ignorância, para o não conhecimento, né, para a alienação.
A arma disso é desestruturar o sistema educacional. Né? É o que a gente está assistindo aí já faz algum tempo, já fazem alguns anos. No nível básico, no nível intermediário e também no nível superior. E isso é um grande problema. Né? E só podemos resolver essas questões, de fato, a partir do momento que as pessoas elas tenham uma consciência do lugar onde elas estão inseridas. Né? E entenderem, né, que fora da democracia, né, não existe sociedade coerente, não existe uma sociedade saudável. Né? Fora da democracia a gente só tem a barbárie, a gente só tem a exclusão. Precisava falar isso para todos, porque não adianta a gente ficar nos nossos gabinetes, nas nossas bibliotecas, nas nossas casas, escrevendo, né, produzindo, dando as nossas aulas, sem colocar isso na prática. Então, viver a sociedade, sair da teoria e olhar para o mundo tal qual ele é uma obrigação, é um dever de todos os intelectuais, de todos os professores. Só assim a gente pode não só questionar, mas fazer alguma coisa prática para mudar essa terrível realidade ao qual nós vivemos.